Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui juntos para começar um novo programa Adoração em Família. O tema de hoje, a ira. A ira é alguma coisa difícil de se conter, de se controlar, dá para conter, dá para controlar. Como lidar com ela? Esse é o tema de hoje. A Adoração em Família começa agora. Para começar o nosso programa de hoje, queremos convidar o nosso Deus para dirigir a nossa discussão. Nesse momento, quero convidar o doutor Adolfo, que, por gentileza, faça oração convidando o Senhor para estar conosco. Então oremos. Oremos. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade que temos para conversar sobre a Tua Palavra, sobre o livro Mente, Caráter e Personalidade. Conduze as nossas discussões a fim de que possamos crescer, aprender e, sobretudo, que possamos aplicar em nossa vida o aprendizado de hoje. Em nome de Jesus, amém. 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 Como sempre, nós começamos a nossa discussão lendo a Bíblia, porque a Bíblia é o parâmetro para a nossa vida. Primeiro Deus, cada dia, cada instante, e para esse momento temos que ler nossa Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, o capítulo 4 e o verso 26. Efésios 4, 26. Vamos ler. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira é algo desafiador, é algo que todos sentimos, e uma pessoa que se permite estar sempre dominada pela ira, o que acontece com ela? Olha, a ira é esse sentimento de descontrole, esse sentimento que nos leva a atropelar tudo e todos. Quando nós nos comportamos dessa forma, nós, de fato, nos colocamos no terreno do inimigo. Porque a pessoa irada, a pessoa iracunda, ela maltrata as pessoas, não respeita ninguém, mancha a dignidade, a honra do outro. Nesse caso, quando estamos em ira, nos colocamos sob o domínio do inimigo de Deus, porque é ele que gosta de maltratar as pessoas. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Não é pecado estarmos irados, é pecado pecar. Né? Contrariado, exatamente. Não é? Uhum. Nós somos humanos e todos nós, em algum momento, temos nosso sangue quase que em ebulição, fervendo. Mas nós temos que deixar isso de lado, mudar o foco, refletir no assunto e permitir que Deus, com seu Espírito, acalme isso, como fazia alguns da Bíblia, Davi, Saul, tocando uma harpa, ouvindo uma música, esparecendo um pouquinho, mas não praticando com base na ira as nossas ações. Interessante que nós, em sociedade, somos capazes de suportar muita coisa fora de casa. Às vezes as pessoas suportam um chefe mal-humorado, circunstâncias ruins, mas em casa a nossa capacidade de suportar diminui tremendamente. Interessante, não? E com mais facilidade a gente se solta e solta o lado ruim da nossa personalidade. E eu posso dizer que as piores lembranças que eu tenho da minha vida em família foi o momento que eu perdi a calma, que eu perdi a paciência. Mas então uma coisa interessante, como é que a gente deve proceder, ou como se torna, melhor, como se torna um ambiente de uma família quando as pessoas constantemente agem com impaciência? É um protótipo do inferno. Eu imagino que o definição? Inferno é o protótipo do inferno, porque quando acontece acidentalmente numa família cristã, fica aquele clima ruim, pesado, até que você vai, pede perdão, reconhece, faz as pazes, tudo volta. Agora imagina viver num estado de guerra permanente. Ninguém merece, é insuportável. As crianças, os filhos, são gravadores ligados num REC o tempo todo. Se eles convivem num ambiente de ira, é assim que eles vão se comportar. Se eles convivem num ambiente onde a dignidade e a honra deles não é respeitada, eles tenderão a agir dessa forma. Então, um lar onde a ira é descontrolada, onde se ouvem palavras de impaciência, imagino que a longo prazo você vai ter crianças que não vão ter senso de valor próprio. Isso é muito ruim. Olha o que o texto diz. O texto fala assim, que todo mundo vai se irar, ok? Irai-vos, mas o que fazer
para lidar com você mesmo quando você está irado. Esse é o desafio. O que fazer? O texto que nós estudamos, Ellen White tem uma recomendação muito interessante. É ficar em silêncio. É não falar em momento que você está com o sangue fervendo. Toda. Não fale. Agora é difícil. Não é fácil. difícil. Só pela misericórdia do Senhor. A minha esposa é professora dos menorzinhos ali, e é interessante que algumas mães falam, olha, ele é muito impaciente, ele se irrita facilmente. E quando ela vai trabalhando com alguns deles e percebe o que falta, na verdade, é um pouquinho de atenção, de carinho, de amor, de estar mais perto dele, e ela começa, mas o que aconteceu? Porque o filho mudou em casa. E apenas um gesto de atenção àquela criança para ver o que estava levando ela àquele comportamento de ira, de revolta muitas vezes, com cuidado, atenção, um tempo dedicado, mudou toda a vida daquela criança. Como Cristo tratava com a ira? Como Cristo tratava com a ira? Cristo se indignou em diversos momentos. Uhum. A indignação, a reação diante de um mal cometido, é justa essa indignação, e nós não podemos ser impassivos diante de um mal que se está cometendo. Então Jesus, em alguns momentos, ele foi muito duro, mas ele nunca feriu as pessoas. Ellen White diz que toda vez que ele chamava atenção, podia se notar amor nos olhos. Então, a pessoa que Choro pertence, na voz, né? Exato, a pessoa que pertence ao reino não deixa de se indignar, mas não ultrapassa o limite para ferir a dignidade do outro. Especialmente se está acontecendo alguma injustiça, não? Pastor Alice, o texto diz que Cristo considera a ira como um homicídio. Nossa, essa passagem foi muito forte. Essa é forte. É como se, quando nós nos expressamos com ira com alguém, é como se eu estivesse matando aquela pessoa. E não é isso que às vezes a gente faz mesmo, muitas vezes. Você mata sonhos, você mata a esperança, você mata a alegria das pessoas com um comportamento irado. E estão todos eles, zombaria e a ira, que são coisas extremas, mas elas são irmãs gêmeas da desgraça emocional. Ou pela zombaria ou pela aniquilação da ira, você destrói uma pessoa. Então é isso que Jesus estava chamando a nossa atenção. Não podemos ser homicidas com as nossas palavras. Pastor Eli, o texto aí que você está referindo, Mateus 5:22. Todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. É duro. Palavras fortes, né? Jesus está expandindo o significado do mandamento que diz: não matarás, que eu respeito a vida. Nós já estudamos alguns dias Algumas atrás semanas atrás. sobre os pais não irar e não transformarem esse sentimento nos filhos. Pais, não irriteis os filhos, não levem eles à ira. E às vezes nós queremos, na intenção de ajudá-los, acabamos levando esse sentimento que podemos ir matando alguns sentimentos, iniciativas dos nossos próprios filhos, quando não refletimos no sentimento que nós estamos tentando passar de forma correta, porém um sentimento equivocado. Então, pastor Boga, não é só você lidar com a ira, mas é você também agir de forma tal que faz brotar no outro a ira. Pastor Alice, e antes de concluirmos aqui, além do silêncio, Ellen White recomenda que nós devemos refrear a língua. O que não é fácil, né, pastor? Silêncio, mas você fica com o pensamento borbulhante. Então, você se põe em paz no pensamento e refrear a língua. É pôr um freio. É quase uma linguagem animalesca, mas é por aí mesmo. Olha, há um texto em Tiago, capítulo 1, versículo 20, que é fundamental lembrar. O texto diz assim, Tiago 1:20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, Deus está dizendo que a ira do homem ela é problemática. A ira de Deus, que é essa indignação justa diante do mal, ela é sempre boa. Mas a ira humana, quando descontrolada, qual que é o problema? Não produz, não provoca, não nos leva à justiça divina. Portanto, amigos, vamos acertar as contas, vamos conversar com as pessoas, vamos dizer o que nós não gostamos com carinho, mas vamos preservar a dignidade do outro, vamos respeitar a honra do outro, porque se nós não controlarmos, nós vamos provocar desavenças, nós vamos ferir, e palavras mal colocadas, palavras mal ditas, elas permanecem muito tempo, e no momento que a pessoa menos quer, ela se lembra
dessa palavra ferina. Evitemos isso, controlando a nossa ira e permitindo que Deus transforme o nosso coração. Você sente ira? Eu também sinto. O que fazer nessa hora? Eu vou te dar um conselho de amigo. Primeiro lugar, fique em silêncio. Não pense, nem pense, apenas fique em silêncio. Depois você reflete sobre o que aconteceu. E então, se precisar, você escolher as palavras para expressar o que você está sentindo. Que Deus abençoe você e que você consiga lidar com isso. E para tanto, precisamos suplicar o Espírito Santo para que venha em nossa vida, em nossa mente e transforme a nossa forma de agir, de pensar e de viver. Vamos continuar nosso estudo? Então agora tome sua Bíblia em suas mãos, pegue o seu livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, para continuar o estudo. Que Deus abençoe você. Aprendamos juntos. Nos vemos no próximo Adoração em Família. Um abraço e até logo.